Receber, meu amado, esse louvor que eu vou cantar agora, para você alegrar o teu coração e teu espírito em Jesus Cristo. Preste atenção. Você precisa de amar aquele que tudo é. Você sabe quem é Jesus de Nazaré. Você sabe quem é, tudo ele é. Ele veio ao mundo para salvar aquele que quiser. Só depende de você abrir a boca e adorar. Ah, 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 ah. Shua, Eshua, 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 Eshua. Isto é Jesus que fala com você. Isto é Jesus que fala com você. Se você amar, um dia ele vem buscar a você. Se você amar, um dia ele vem buscar a você. Eh, 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 eh. Ele é Jesus, ele tudo é. Ele é Jesus, Jesus de Nazaré. Ele é tudo na vida, para salvar aquele quem quer. Se você quiser a ele vem te ajudar. Ele vai te segurar, com ele vai levar. Ele vai te segurar, ele vai te levar. Eshua, 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 Eshua. Ele é Jesus, ele vem um dia somente para te buscar. Só depende que este mundo você desprezar. Só depende que este mundo você desprezar. É Jesus que está a te falar. Eshua, 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 Eshua. Lama, la, 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 la. Eloi, Eloi, lama sabatai. Eloi, Eloi, lama sabatai. Pai, por que me desprezaste? Me deixaste sozinho aqui. Quando Deus olhou, um estrondo ele mandou. 3 horas de escuridão na terra ficou. Ele ouve a voz do seu filho amado. Quando ele chamou, Deus aceitou. Quando ele chamou, Deus olhou, 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 porque era o seu Salvador. Era seu amor. Oh, 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 oh. É Jesus Salvador.
Receba aí, Jesus que manda para você esse louvor, para você alegrar, despertar o teu coração e teu espírito em Jesus. Porque Jesus Cristo é tudo na minha vida e na sua. Se nós amar a Ele de verdade, Ele também nos amará. Ele disse que se nós não amar Ele, Ele também não tem jeito de Ele amar-nos, porque nós abrimos fora dele. Se nós desejar amar Ele, Ele vem unicamente para nos purificar das nossas lepras, que é o nosso pecado, para nos perdoar de toda calamidade que nós cometer aqui na terra e nós se arrepender. Ele está pronto para nos perdoar, mas nós temos também que aproximar dele e rogar a ele para que ele possa nos ajudar. Mas se nós se afastar dele, como é que ele vai nos perdoar? Se nós morrer de uma hora para outra, a gente fica sem perdão e vai para as trevas. Para a eternidade e eternidade, a gente vai chorar, porque por falta de ter amor em Jesus. Temos que lembrar e agradecer que ele reconheceu com nós era uma grande coisa, ele entregar a vida dele para salvar as almas nossas. Então quer dizer que ele deu muito valor nas nossas almas. Então vamos voltar a ele de verdade, vamos amar a ele de verdade, vamos amar também os nossos irmãos para completar a obra. Vamos deixar de perversidade, de injustiça, de incredulidade e também de ficar fazendo distinção de pessoas entre rico, pobre, preto, branco, entre quem é mais estudado, quem não é estudado. Estudo não julga para salvação, entendeu? Estudo não julga para salvação, porque o sacerdote naquela época formava todas as crianças de 7 anos até 12 anos, eles formavam. Mas quando levaram Jesus, que ele tinha aquela idade, para poder eles identificar ele, que eles viram a sabedoria deles, falou, não, que sabedoria é essa desse menino? Que menino, ele já era como eles tivessem ensinado, ele sabia mais do que os doutores da lei. De onde é que é esse menino? É de Nazaré. É filho de quem? Filho de José e Maria, não. Pode mandar ele embora. De lá de Nazaré nada presta, não. Pode mandar embora, presta atenção, vocês. Então Jesus não teve estudo, entendeu? Ele não teve estudo e foi o homem que fez mais milagre, curou o cego, os aleijados, os leprosos ele limpou todos, ressuscitou muitas pessoas. Foi o homem de mais força que teve no mundo, foi o homem que não teve estudo. Ele era apenas carpinteiro, mas o pai dele e trabalhava nas águas também, nem no cabo da enxada. E aquele homem, por a simplicidade dele, Deus usou ele tremendamente. Então Deus só usa aquela pessoa que é simples. Aquelas pessoas que quer ser exaltado, ele diz que todo que se exalta será humilhado. E será o menor e o escravo de todos no reino dele. Então, se você quiser andar com Deus, seja simples. Não faz distinção de pessoas, porque você tem uma formação, tem um estudo. Às vezes, muitas vezes você tem um estudo e aí muito mais do que o outro, uma formatura, pensando, opa, chega o outro ali que não sabe fazer nem o O, nem o A, E, O, U, o ABCD, você vai jogar ele para um lado porque ele não sabe ler? Não, muitas vezes ele é mais Jesus que você. Muitas vezes ele, pela a simplicidade dele ali, daquela tolice dele ali, Deus faz dele um ativo, compreendeu? Então, estudo não leva ninguém para a salvação não, compreendeu? Porque naquela época, Jesus estava com seus discípulos fazendo um milagre e os sacerdotes ficavam abismados dos milagres que ele fazia. Ele é um homem que não tinha teologia, Jesus não tinha diploma, Jesus não tinha anel de sinal de doutor, compreendeu? Jesus, ele era um homem simples. Ele era um homem simples, fazia todos os milagres. E Nicodemo era príncipe de Israel, que era doutor da lei, ele que ensinava a teologia. Todos os anciões, é ele que ensinava. Ele era doutor em Israel, ainda era príncipe de Israel, ele era o chefe. Ele pensaria que ele estava com a salvação na gibeira por causa do estudo dele, da teologia, que ele que dava teologia para os outros. Ele era um cara era um doutor muito ativo, ele aproximou de Jesus à noite, que ficou com vergonha de onde estava Jesus, que Jesus era pobre, e ele era bilionário e era saibo. E Jesus não tinha anel de doutor no dedo, compreendeu? Ele foi à noite, com vergonha dos outros doutores, e falou, Senhor, sei que ninguém faz milagre que o Senhor está fazendo, sei que Deus esteja com ele. Como pode surgir um milagre desse? Jesus falou, Nicodemos, necessário te é renascer de novo. Quem não renascer da água e do Espírito não verás o reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Vocês prestem bem atenção na palavra que Jesus deu nota 0 para aquele homem. Jesus nem olhou para o estudo daquele homem. Foi o homem mais estudado que aproximou de Jesus. Ele era príncipe de Israel. Ele era o doutor e príncipe dos doutores, ele.
Compreendeu? E Jesus nem olhou para o estudo dele sobre a salvação. Entendeu? E Jesus estava cheio de ex-pescador, de ex-ladrão, ex-leproso, ex-cego acompanhando Jesus. E Jesus dava nota 10 para eles, coitadinho, que nem ler não sabia, e nota 0 para aquele que tinha teologia e era o chefe das teologias. Compreendeu? Então, não fica nessa aí não, meu amado, senão você vai ficar para trás. Se você estiver confiando em anelo de doutor e diploma na sua gibeira, pensando que Jesus vai olhar isso aí e vai te levar, porque você é doutor, você enganou. Eles te levam se você tratar seus irmãos com carinho, como ele, que era doutor, ele tratou. Jesus foi o maior doutor, o maior anciões, o maior sacerdote que existiu no mundo. Nunca houve um homem sábio como Jesus, e Jesus não teve estudo, porque ele era de Nazaré, os doutores, os da lei não quiseram estudar Jesus, compreendeu? Mas só porque eles enganaram, ele tinha um estudo espiritual do pai dele, compreendeu? É por isso que não adianta você confiar. Ah, não, mas eu tenho que formar, eu tenho que fazer um curso de não sei como é que é, para poder eu servir a Deus. Não, senhor, não existe isso escrito na Bíblia, não. Jesus não deixou isso escrito, não. Sabe o que, é que Jesus deixou escrito? Ele falou, todo aquele que quiser ser o maior será o menor, escravo de todo no reino. O que Jesus falou foi isso aí. Jesus não ensinou ninguém a estudar teologia e fazer curso para doutor, e nem para pastor, e nem para presbítero, não. O que Jesus ensinou foi a simplicidade. Compreendeu? Então, Jesus que eu conheço foi cravado na cruz, o mandamento dele é diferente dos mandamentos que os doutores de hoje estão dando aqui da lei, da religião. Está dando uma doutrina por conta própria, porque Jesus era simples. O Jesus que eu conheço, e ele deixou um exemplo, os apóstolos perguntou a ele um dia, como é que é, senhor, qual é o que é maior nos céus, no reino? Jesus pegou uma criança, pôs na presença da multidão, pôs a mão na cabeça dele e falou, em verdade vos digo, ninguém que se me tornar humilde e com a mentalidade desta criança, no reino de meu Pai não entrará. Jesus não mente, não. Ele diz que os céus e a terra passaram, mas as palavras dele não passaram. Então não adianta nós pregar um evangelho para ser visto pelos homens. Entendeu? Ele diz, hipócrita, não seja como aqueles hipócritas, que eram aqueles anciões que vestiam longas túnicas e iam para as esquinas das ruas para fazer longas orações para ser visto pelos homens. Quando você quiser orar, entre para dentro do seu quarto, fecha a porta e faz a sua oração de ti, que só seu Pai que está nos céus vê a sua oração. Assim foi o ensinamento de Jesus. Então eu gosto de seguir o ensinamento de Jesus. Eu não sigo ensinamento, o cara lá é quem? Não, ele é formado. Não, isso aí não julga não. Isso aí não julga não, porque Jesus não teve formação, foi o maior homem poderoso que teve na terra. Amém? Glória a glória. Receba aí, meu amado.